Vale a pena ser um escritor no século XXI? Uma dúvida muito comum de escritores iniciantes, não só porque o mundo está basicamente acabando e as tecnologias elas estão evoluindo, mas também porque as pessoas estão mudando. As pessoas de hoje em dia têm um tempo de concentração comparável de um peixe dourado, e sem contar que tem as inteligências artificiais que conseguem fazer um trabalho quase idêntico ao dos humanos. Então, já para começar, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Nunca teve uma época boa para escrever. Os maiores autores que já existiram, eles não viveram em condições favoráveis para escrever. Se nós usarmos exemplos como os autores de meados de 1800 para 1900, como Jules Verne, Arthur Conan Doyle, George Orwell, Tolstói, essa não era uma época boa para escrever livros, se você parar para pensar um pouco. Naquela época haviam guerras civis tanto na América quanto na Europa. Haviam também regimes autoritários dos quais impediam a total liberdade criativa, enfim. Haviam diversos problemas. Mas nem por isso esses autores deixaram de escrever. E você pode até dizer que naquela época não tinha muitos meios de entretenimento, porém a quantidade de pessoas que liam esses livros era muito mais limitada do que hoje em dia. Sem contar que também havia uma taxa muito alta de analfabetismo nessa época. Então mesmo se a pessoa fosse letrada, ainda seria difícil de ler e compreender as obras que esses autores escreviam, porque muitos utilizavam de uma linguagem complexa e formal. Então, se nós levarmos em consideração essa parte, nós temos uma vantagem sobre eles, porque hoje em dia a maioria das pessoas são letradas e as taxas de analfabetismo vêm decaindo. Porém, se nós olharmos em outro ângulo, tem o fato da atenção. Nas últimas décadas, as coisas têm mudado para direcionar as pessoas a ter um pensamento a curto prazo. As pessoas elas querem o agora. E isso se reflete muito bem não só pelas redes sociais, que é o óbvio, mas também até pela literatura moderna. É só você ver quantos livros atuais bem-sucedidos ultrapassam de 400 páginas, por exemplo. E assim como todas as coisas no mundo, as pessoas mudam. Porém, a literatura também tentou se adaptar. Tanto que existem os e-books, que é uma forma de livro que está crescendo ultimamente. Facilitou muito a autopublicação, coisa que há alguns anos atrás era muito mais difícil de ser realizado. Hoje você consegue fazer no Amazon Kindle com uma facilidade muito maior. E existem também os audiolivros. Porém, mesmo assim, a venda de um livro não chega nem perto para ser possível comparar com um filme ou com um jogo, série. E por que isso acontece? Porque as pessoas investem nesse setor. O cinema e os jogos, eles são um setor até que relativamente novo na arte. Se você considerar que eles surgiram por volta de 1950, os jogos eles surgiram em 1980 em peso. Então, eles são de certa forma uma novidade para a sociedade, enquanto os livros eles sempre estiveram lá. Então é óbvio que o audiovisual ele tem um investimento pesado nas últimas décadas, porque nenhuma empresa quer ficar para trás, eles querem o lucro. E se você olhar na última década, surgiram dezenas de filmes que mudaram toda a história do cinema, mudaram o storytelling, mudaram um monte de coisa. Porque o audiovisual ele é um mercado que ele é relativamente recente, para um público perfeito para ele. É um público feito para se interessar por esse tipo de coisa. É um público que quer algo imediato. Eu já vi gente reclamando de filme de 3 ou 4 horas, sendo que elas assistem séries que cada episódio é 1 hora, porque eles querem coisas imediatas. Ou seja, o audiovisual ele é um mercado abundante para um público perfeito para isso. E onde é que fica a escrita nisso? Onde é que fica os livros? Para mim, na minha opinião, Mordua, eu acho que o mercado de livros ele tem o potencial para retornar ao que ele era antes. Mas para isso, é necessário uma nova leva de livros. Livros que realmente sejam relevantes. Porque se você olhar para os livros que saíram nas últimas décadas, pouquíssimos deles chegaram perto dos melhores audiovisuais que saíram, dos mais relevantes, que trouxeram mais influência, seja de filme, série ou jogo. Então, para mim, se você quer fazer sucesso como escritor na década de 20, você tem que escrever um livro tão bom, mas tão bom, que consiga atrair não só o público, que é leitor, mas também o que não lê. Se você conseguir fazer isso, você já tem um sucesso. Então, vale a pena escrever livros no século XXI? Nunca valeu a pena. Essa é a minha opinião. Então, escreva, mas não escreva porque você quer fazer dinheiro ou coisa assim. Existem formas muito mais rápidas e eficazes de fazer dinheiro do que escrever no livro. O valor do livro não está pelo que ele vende, mas se a mudança na sociedade que ele pode trazer, na mudança que ele pode trazer para as pessoas. O dinheiro ele é mais uma consequência. Por mais que, eu não vou mentir, eu adoraria viver de escrita.
esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha agregado alguma coisa para vocês. Deixe nos comentários as suas ideias de vídeos. Já se inscreve no canal e deixa o seu like. Continue lendo e escrevendo. E fique com Deus. Até.